O que você pensa ao ver pessoas religiosas, como papas, rabinos ou fiéis fervorosos, como Billy Graham, que são sinceras e maravilhosas, Sim, claro. que talvez estejam iludidas, achando que chegaram a algum lugar? Não, elas estão inseridas em sistemas de crenças. E o que eu observo é que vejo todos esses sistemas de crenças e, quando você os coloca lado a lado, eles não são realmente compatíveis entre si. Então, seja lá no que eles acreditam, não pode ser uma verdade que se aplique a todos, porque outras pessoas acreditam no que acreditam com o mesmo fervor. Então, eu me coloco como uma pessoa interessada em verdades objetivas e digo, bem, não parece que esse seja um caminho para uma verdade objetiva. A ciência não está, em princípio, comprometida com a ideia de que não existe vida após a morte, ou de que a mente é idêntica ao cérebro, ou de que o materialismo é verdadeiro. A ciência está completamente aberta a qualquer coisa que de fato seja verdadeira. E se for verdade que a consciência está sendo executada como um software no cérebro e pode, em virtude de ectoplasma, ou algo mais que não entendemos, pode ser dissociada do cérebro na morte. Isso ampliaria nosso entendimento científico do mundo, se descobríssemos isso. Agora, e existem maneiras de, na verdade, descobrirmos isso se fosse verdade. O problema é que há ótimos motivos para pensar que isso não é verdade. Sabemos disso por 150 anos de neurologia. Ao danificar áreas do cérebro, certas faculdades se perdem. E não é que todo mundo com dano cerebral tenha sua alma perfeitamente intacta. Elas simplesmente não conseguem expressar as palavras. Danificar o cérebro pode prejudicar sua mente, até impedir que reconheça rostos. Você pode deixar de saber os nomes dos animais, mas ainda sabe os nomes das ferramentas. Quero dizer, a fragmentação na forma como nossa mente é parcelada no nível do cérebro não é nada intuitiva, e há muito conhecimento sobre isso. E o que estão nos pedindo para considerar é que, se você danificar uma parte do cérebro, algo sobre a mente e a subjetividade é perdido. Danificando outra parte, perde-se ainda mais. Mesmo assim, se tudo for danificado na morte, ainda podemos nos desprender do cérebro com todas as faculdades, reconhecendo a vovó e falando inglês. E eu acho que um ponto muito mais importante é que se tudo o que você está dizendo sobre sua orientação religiosa for verdade, porque basicamente você está confessando uma espécie de atitude científica em relação aos mistérios da subjetividade e ao que acontece após a morte, então a utilidade de se apegar a essas tradições e a esses livros do primeiro século é: estou perdido. Parece que você deveria trabalhar com psicologia, não nessa profissão. Vivemos em um mundo onde 9 milhões de crianças morrem por ano antes dos 5 anos. Ano após ano. Quero dizer, isso é um tsunami no estilo asiático, como aquele que você lembra de 2004, a cada 10 dias, matando apenas crianças com menos de 5 anos de idade. Pense nessas crianças, pense nos pais delas. Saiba que, praticamente todos esses pais são pessoas que acreditam em Deus e estavam rezando o tempo todo para que seus filhos fossem salvos, e suas orações não foram atendidas. Agora, a vida após a morte entra no meio dessa realidade, como uma promessa de que tudo isso vai fazer sentido no final, que de alguma forma, no fim da existência, todos nós vamos entender a piada e dar uma grande risada com o Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Agora, não há nenhuma evidência disso. E eu acho que, portanto, esse conceito de vida após a morte realmente funciona como um substituto para a sabedoria. Funciona como um substituto para realmente absorvermos a nossa situação, que é o fato de que todos vão morrer. Existem circunstâncias que são simplesmente catastroficamente injustas. E a única justiça que vamos encontrar no mundo é a justiça que nós mesmos fazemos. E eu acho que temos uma responsabilidade ética de absorver isso realmente até a sola dos nossos pés. E essa noção de vida após a morte, esse papo otimista de que tudo vai dar certo e que tudo faz parte do plano de Deus, é uma forma de fugir dessa responsabilidade.
somos nós, que duvidamos do sobrenatural, que carecemos de imaginação. E boa escolha. Qualquer um pode jogar esse jogo. Pode existir vida após a morte sem Deus, por que não? Podem existir muitos deuses sem vida após a morte? Talvez exista um Deus com senso de humor, onde tanto bons quanto maus vão para o inferno. E pessoas más permaneciam como no início, dominando tudo. Eu também posso imaginar muita coisa, mas acho que é sobre isso que devemos conversar. Aqueles que afirmam saber de antemão as regras de recompensa e punição e os detalhes reais da vida após a morte, pessoas que realmente controlam e continuam controlando a vida mental de milhões de pessoas, que precisam justificar coisas como os 9 milhões de crianças mortas de Sam, dizendo, bem, o que acontece com as almas delas? Santo Agostinho teve que inventar esse absurdo. Ele diz que elas vão para o limbo. Pelo menos, se não forem batizadas como católicas, é para lá que elas vão. Então, milhões de pessoas, durante centenas de anos, acreditaram que era para lá que seus filhos iam. Uma forma terrível de sadismo e servidão mental que a igreja agora está considerando abandonar. Mas esse limbo era realmente real para as pessoas quando foi imaginado para elas por um pseudo-intelectual norte-africano sádico. Então, não é uma falha de imaginação dizer que esse uso da imaginação é perverso. Nem eu nem Sam dissemos que é impossível que exista uma vida após a morte. Nós apenas dissemos que isso não é cognoscível, não que não seja conhecido. Então, certamente, a posição padrão deve ser que são aqueles que já disseram que a ressurreição ou a vida após a morte é um dogma que tem que dar explicações. Estou ótimo e aberto a isso. Gosto de surpresas. A crença ou declaração de crença na vida após a morte te dá algo para dizer. Nos momentos mais difíceis da vida para outras pessoas que estão perdendo alguém ou já perderam alguém. Isso te dá algo para dizer que um ateu não tem, o que, se for acreditado por quem acabou de perder um filho, por exemplo, é realmente consolador. Quero dizer, não há nada melhor em termos de consolo do que acreditar que o filho que você acabou de perder, agora, está em um lugar perfeito e que vocês vão se reencontrar. Sam, o que você diria? Quero dizer, coloque isso nessa parte. Se alguém te perguntar agora, estou para morrer, o que vai acontecer comigo? O que você faria? Acho que, na verdade, essa questão de quem morre é menos... Nosso medo da morte, pelo menos pelo que posso perceber a partir de uma amostra de uma pessoa, não é da nossa própria morte. Todos nós vamos dormir toda noite e simplesmente desaparecemos, perdemos tudo. Quero dizer, sono profundo, para quase todo mundo, é sinônimo de esquecimento. Você perde a experiência sensorial e esquece sua vida. Se nunca acordasse, nem notaria. E isso, muitas pessoas já notaram. Talvez o mais famoso seja o poeta romano Lucrécio. Se a morte é sinônimo de inexistência, realmente não há nada a temer. E entrar nela pode ser tão satisfatório quanto adormecer. Não é isso que nos preocupa. Estamos preocupados com o processo de morrer, talvez com o processo de estar doente e sentir dor. Temos medo de perder quem amamos, mesmo estando vivos. O fato de a vida ser curta e depois acabar a torna mais valiosa. Valorizamos o que é raro, como metais e objetos preciosos. Se algo é raro, pode ser vendido por um preço alto. Eu estava procurando uma moeda de 1 centavo de cobre de 1943 e achei que tinha encontrado uma. Eu conseguiria uns $100 mil por ela, porque é muito rara. Quando as coisas são abundantes, o valor delas diminui. Então, se a vida é eterna, a vida não tem muito valor. Se dura para sempre e nunca termina, não tem valor real que possamos considerar precioso. O fato de que nós enfrentamos, como você disse, enfrentamos a realidade da frieza e da indiferença do universo em que vivemos, enfrentamos isso com coragem e honestidade e dizemos, eu vou morrer um dia. Isso vai ser o fim. Isso, na verdade, dá mais valor à sua vida agora enquanto você a vive. Porque você não está sacrificando nada por alguma recompensa futura, você está vivendo esta vida agora. Claro, nenhum de nós vai saber depois que morremos. E claro, a morte é o fim de um organismo físico.
Acho que muitos ateus valorizam mais a vida do que pessoas como Trenton, que acreditam em uma vida após a morte, onde tudo será consertado. Nós não. Temos que acertar agora. Temos que fazer as coisas agora enquanto estamos vivos e talvez ter algum consolo no fato de que nossos descendentes ou as futuras gerações vão se beneficiar de parte do bem que fazemos agora. No final das contas, tudo vai desaparecer. No final, é tudo cosmicamente sem sentido. Mas isso não significa que não seja imediatamente imensamente significativo para nós agora, enquanto vivemos nossas vidas.